Bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rafael e apresento todas as manhãs o alimento diário no canal, na página da Igreja Pentecostal Adoradores do Rei. Amados, todas as manhãs nós postamos aí uma breve palavra, um pequeno trecho, amados, para que Deus possa nos abençoar. Desde já eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu ordeno que toda obra contrária caia por terra. Eu determino que o seu dia seja abençoado e que a sua semana seja repleta das maravilhas e das benesses do Senhor sobre a tua vida. Que os anjos do Senhor possam estar acampados ao seu derredor para te livrar de todo o mal e preparar todas as coisas para você. Assunto muito importante também, meu querido. Você que não é inscrito, você que ainda não ativou o sininho, ative o sininho aí, amado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, deixa você ser um meio de instrumento para levar essa palavra todos os dias a outras pessoas. Amém? E depois você vai rolar o rodapé aí embaixo desse vídeo, você vai ver aí os comentários. E nesses comentários eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, que você, né, deixasse aí um texto para que a gente pudesse meditar, né, irmãos? Então, participe conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço aos meus queridos amigos, pastores e irmãos em Cristo. Vamos lá? Livro de 1 Coríntios, né? A carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 24, nos diz assim: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Queridos, assunto muito importante que nós precisamos falar é que a Igreja de Cristo, ela tem uma função muito importante. Só que ela precisa dos seus cooperadores, ela precisa dos seus servidores, ela precisa dos seus ajudadores. Quem são esses ajudadores? São você, é eu, né? São as pessoas, são aqueles músicos, os irmãos que tocam, os irmãos que ministram, as pessoas que cuidam da limpeza. Todos nós participamos do mesmo corpo de Cristo. E às vezes nós pensamos que a igreja ela cresce ou ela só funciona pela ação do pastor, né? E a bem da verdade não é assim, irmãos. Nós temos que entender que a pregação, o pastor preparar a pregação, né, é muito importante, mas os levitas preparar, os levitas, os adoradores, né, os músicos da casa de Deus, eles se prepararem também é muito importante. Para quê? Para que a igreja possa sentir a unção, possa sentir o agir de Deus através das canções que serão entoadas a Deus. É importante que todos tenham a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento em Cristo Jesus. E nós temos também, amados, que entender que aqueles que estão lá embaixo, participando, sentado no seu banco, na sua cadeira, amados, também é muito importante a participação dela, para que o culto comece a fluir e que a glória de Deus possa ser atraída para aquele lugar. Então nós vemos que em tudo é importante. Nós temos dentro da igreja o ministério da intercessão, o ministério do louvor, o ministério da palavra, o ministério da oração, e em tudo nós vamos, amados. Agora tem também algumas outras partes que tem o teatro, né? Tem aí a dança, tem tudo isso que é atribuído, mas tudo isso, como o apóstolo Paulo nos ensina, tudo que formos fazer, faça-se como se fosse para glorificar e exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, há departamentos que nós precisamos ser trabalhados, e em cada departamento há uma funcionalidade. Assim como esta mão tem uma função, a outra também tem, mas todas as duas mãos são importantes para o meu corpo. Assim, os meus olhos são importantes.
Mas se eu tirar a mão de um e fechar, o outro vai fazer falta. Assim também, meu querido, é cada um dentro da igreja. Quando a igreja perde um membro, quando a igreja perde uma alma, ela começa a ficar defasada. Mas Cristo que não é importante. Sim, o Cristo é importante. A bem da verdade, quem precisa não são as pessoas, não é a igreja que precisa de você, é você que precisa do corpo de Cristo. Mas se você não faz parte, então você está desligado da videira viva. E o próprio Senhor nos diz: olha, eu sou a videira verdadeira. E se alguém está em mim, ela tem que dar frutos. E se ela não dar fruto estando em mim, ela vai ser cortada, lançada para fora, ela vai secar e depois ela não vai servir para mais nada a não ser para queimar no fogo eterno. Então, queridos, nós precisamos entender qual parte da igreja você faz. Se você é da equipe do louvor, então prepare-se. Você é da equipe da palavra, prepare-se. Mas não queira você que é da palavra atrapalhar quem é do louvor. Não queira você que é do louvor querer atrapalhar quem é da palavra. Hoje, amados, o que mais tem é isso. O camarada que ele louva, a parte da adoração está se metendo no meio da palavra. Aí você fala, mas ele não pode ministrar? Ele pode, mas deixa quem está pregando em paz. Com isso eu quero dizer para você, irmãos, vamos largar as picuinhas que existem em nosso meio. Vamos largar com a divisão que existe em nosso meio. Quem é do louvor, cuide-se do louvor. Prepara para louvar, prepara para adorar. Quem é da palavra, não prepara para atacar outra pessoa. Amados, nós precisamos parar de ficar atacando uns aos outros. Nós precisamos parar de ficar ofendendo uns aos outros. Prega o evangelho, irmãos. O evangelho por si só, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. O evangelho por si só, ele é capaz de convencer o homem, repito, do pecado, do juízo e da morte. Então, para de ficar atacando as pessoas e achando que isso é o evangelho. Para de ficar ofendendo as pessoas porque você achou um texto isolado na palavra de Deus e atacou as pessoas. Não faça isso. Pregue o evangelho, pregue a graça de Jesus, pregue a misericórdia do Senhor, pregue o perdão do Senhor, pregue a volta de Jesus, que muitos não têm falado mais sobre isso. Pregue, fale do evangelho. O evangelho é o que? Boas novas. Boas novas são novidades de vida para aquele que está no pecado, para aquele que está no lamaçal. E para quem já está em Cristo, aí é diferente. Leva para a igreja e faz a escolinha dominical, ou faz o dia da doutrina, ou faz o culto de doutrina, e aí você doutrina quem já está na sua igreja e já é membro. Então, irmãos, vamos parar com isso. Nós precisamos parar de ficar sutacando uns aos outros. Nós somos um só corpo. Podemos estar em casas separadas, mas a causa do evangelho tem que ser só uma, queridos. Casa separada, mas causa evangelho. Causa a única. Amados, nós estamos todos trabalhando em um mesmo barco, em uma mesma causa. Salvar as almas. Não lançá-las no inferno. Não lançar quem está preparando ou está caminhando. Então, irmãos, essa é uma pequena palavrinha que às vezes você pode não entender, mas há uma divisão no meio cristão que nós precisamos quebrar isso, porque Cristo é a cabeça, todas as pessoas são os membros do corpo de Cristo, e esses membros precisam trabalhar em uma perfeita harmonia, como uma engrenagem de um motor de um carro, para que ele funcione. Se elas não casar direitinho e rodar na mesma dimensão, irmãos, eles vão quebrar e vão fundir o motor. Assim também é a igreja de Cristo. Ela precisa trabalhar nessa harmonia, nessa função, amados, para que todos sejam alcançados por Cristo e que a obra do Senhor vença a obra do maligno. Amém? Eu sei que nós podemos fazer isso porque nós somos chamados, escolhidos e preparados pelo Senhor. Então, queridos, você é o corpo, Cristo é a cabeça. Se Cristo está em você, você não vai mais atacar ninguém, nem atacar o seu próximo, mas pelo contrário, vai orar por ele, vai interceder por ele e vai ajudar ele quando ele cair. Amém? Pai, eu coloco a vida desse irmão, desta irmã, para que ele possa entender, Deus, que nós somos
pertencentes a um único só corpo, que é o corpo do Senhor, Deus. Aquele corpo que foi repartido, dilacerado, moído ali naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados e as nossas transgressões, mas ao terceiro dia venceu, Senhor. E hoje vivo está dentro de nós. Por isso eu te peço, Pai, repreenda todo o mal e nos ensina a trabalhar nessa harmonia como verdadeiro corpo de Cristo, sem a igreja A, a igreja B, a igreja C, mas a igreja de Jesus Cristo nessa terra, a igreja do Evangelho de Cristo, a igreja do amor de Cristo, a igreja da graça de Cristo. Ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortifica esse corpo para trabalhar na mesma visão, no mesmo propósito, estando em casas diferentes, mas com a única causa: entrar na mansão celestial. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, fiquem com Deus, forte abraço. Lembrando, se inscreve aí, ative o sininho, amém? E se você quiser algum texto que ainda não foi falado, deixa aí nos comentários, nós estaremos falando, amém? Tchau, até amanhã.